Estamos iniciando mais um podcast pela nossa Superi Telecom, TV a cabo, canal 20. E hoje nós temos o prazer de receber o Coronel Márcio Túlio. Tudo bem, Coronel? Tudo bem. Agradeço muito, até lisonjeado pelo convite, agradeço muito a oportunidade. Pelo menos alguém está lendo meu artigo, né? Estou muito feliz com isso. Deixa eu falar para o senhor. Eu sou um escritor, entendeu? Gosto de escrever. Sempre escrevi nos jornais, nas revistas. Então eu aprecio muito a mídia impressa. E é pena que hoje as pessoas leem pouco, né? O computador facilitou as coisas. Na rede social, essas coisas todas. Mas hoje nós temos aí, né, sobrevivendo o Jornal da Cidade, estamos sobrevivendo o Diário Rio Doce. E é muito importante porque a gente consegue pescar, né? Algumas pessoas que ainda escrevem tem, né? E nós temos o prazer aqui de receber o Coronel Márcio Túlio, que semanalmente faz um artigo, né? No Jornal da Cidade. E é um prazer, Coronel. Para mim é muito mais do que para o senhor. Eu estou lisonjeado que eu estou de frente de um escritor. Espero que eu aprenda alguma coisa aqui hoje. O senhor, além de coronel, naturalmente reformado, e escritor, né? Quem que é o coronel? O Coronel Márcio Túlio é um homem de poucas ambições. Eu sou formado em Direito, desisti de seguir o caminho do direito, da advocacia, porque eu acho que já sofri muito como polícia, já chega. Eu tenho um conceito, eu sigo um conceito de justiça, e o meu conceito de justiça é um conceito mais ou menos cristão, e quando a gente vê muitas injustiças acontecendo, a gente desanima. E não tem nome, não é culpa de juiz, é culpa de um sistema que hoje não está tão justo como a gente esperava que fosse. Então é melhor assistir do que participar. Ô, Coronel, esse último artigo do senhor que eu li, muito interessante, que fala de um Brasil agonizante. O que está agonizando? Eu digo o seguinte, é apenas uma opinião, né? A minha opinião, eu não pretendo que ela seja unânime, mesmo porque, já dizia Nelson Rodrigues, né? Toda unanimidade é burra, né? A minha opinião está agonizando porque nós não estamos conseguindo mais sonhar. Eu tenho 2 filhos em idade escolar. Eu tive eu estou tendo que ler os livros dos meus filhos para ver se não tem doutrinação política e ideológica nos livros que são aprovados pelo MEC. O ano passado eu tive uma luta porque eu detectei, denunciei e fiz mudar o livro de história da minha filha, do 8º ano. Tem muita manipulação. Manipulação pura. Eu entrei, e olha que no Colégio Tiradentes. Eu fiz o documento, o comando da corporação aqueceu e fizeram eles mudarem. E o meu tempo, a gente sonhava em ser com um futuro melhor do Brasil. Hoje nós não estamos tendo mais esse sonho. E por outro lado, eu entendo que o Brasil hoje está numa situação muito delicada na geopolítica internacional. Uma posição constrangedora até. Essa é a minha opinião. Por quê? Porque nós não estamos sendo liderados por um estadista. O estadista, ele defende as ideias, os interesses do Estado. O que é o Estado, se não uma nação politicamente organizada?
A opinião, a população, a nação está indo para a direita, ou não vou falar direita e esquerda, a população está em uma linha e o nosso chefe de governo está em outra. Eu não estou aqui defendendo, eu falei aí sobre os conflitos armados que estão vivendo no Oriente Médio. Né? O nosso governo se posicionou a favor do Irã, do regime do Ayatollah. Será que essa é a posição do povo brasileiro? Eu pelas minhas andanças, já sou sexagenário, já rodei bem o estado, já rodei bem o país, a trabalho, a passeio. Eu creio que não é a opinião do povo brasileiro. Eu acho que o povo brasileiro prefere o modo de vida judaico-cristã, que hoje é defendido pelos Estados Unidos e pelo Israel. Eu acredito que o povo brasileiro, a grande maioria do povo, pelo menos a grande maioria, a maioria é metade mais um, né? Pelo menos a grande maioria não apoia o regime do Ayatollah, o Islã do Ayatollah. Será que o povo brasileiro, a nossa nação, que fomos criados dentro dos costumes judaicos cristãos, apoiam um regime, eu vou citar aqui só a título de exemplo, um regime que trata as mulheres como tratam o Islã do Ayatollah, que, convenhamos, né, trata a mulher é a coisa mais bela e mais maravilhosa que o Criador botou nessa terra. Em transição, é a coisa mais maravilhosa. Em todos os sentidos a mulher é maravilhosa e bela. Especificamente por ela ter a capacidade e o poder que o Criador lhe deu para ser mãe. E ser mãe é sublime. Ser mãe é muito mais fenomenal, muito sublime, muito mais do que ser simplesmente uma pessoa que gesta. E lá, no Irã, as mulheres são tratadas assim, como uma pessoa que gesta. Será que esse é o costume, esse é o modo de vida que o brasileiro quer? Agora, deixa eu perguntar ao senhor, o que está por trás disso? Tem um governo que, em vez de estar do lado da opinião pública, está ao lado de... Eu acredito que é uma ideologia, como eu falei no meu texto, uma ideologia utópica e fracassada. Eu não estou aqui falando que nós temos que o Brasil, que o governo tem que se posicionar ao lado de Israel ou dos Estados Unidos. O governo tem que se posicionar do lado da população. Se nós optarmos, se a população brasileira quiser ficar do lado do Irã, então vamos lutar com o Irã. Se é do outro lado, vamos para o outro lado. Porque eu penso assim, senhor Toninho, eu não gosto dessa situação de cima do muro, de neutralidade que o Brasil sempre se colocou. Neutralidade é em cima do muro. É meio a meio, né? O senhor confia num cara... É muito conveniente, né? O senhor confia num cara que é meio honesto? Não tem. Aí ele é meio gente boa. Bom, ou ele é gente boa ou ele não é. Não é, né? Ou ele é honesto ou ele não é. E em cima do muro é isso aí. Nós estamos aqui. Não, nós temos que nos posicionar. Eu acho que por isso que o Brasil vive hoje essa síndrome de vira-lata. Porque... não tem uma posição. Não tem um lado, não tem uma posição. Getúlio Vargas tinha a posição, ele era simpático ao regime nazista. Era simpático ao regime de Mussolini. A nossa CLT foi criada em cima da Carta del Lavoro italiana. Mas o povo exigiu que ele declarasse guerra ao eixo. E ele teve que declarar guerra ao eixo. Pressão americana, sim.
os U-boats afundaram o navio brasileiro? Tem gente que não acredita. Mas o que fez Getúlio Vargas declarar guerra ao eixo foi a aparição do povo. Popular. Do povo. Eu não era nascido ainda não, isso é história. Né? O meu pai me contava isso. Então, porque se eu tenho a ideologia como o nosso presidente, não é novidade para ninguém, ele está defendendo o Ayatollah, falando. Muito bem. Coronel, eu trabalho com telecomunicação, né? Então eu vejo o atual governo nosso aqui, ele é analógico, entendeu? Sim. Escuta aí. Sim. E nós estamos na época digital. Totalmente fora da época, entendeu? Obsoleto, completamente. Opiniões obsoletas. Olha para o senhor ver. Eu não estou aqui querendo que o Brasil se posicione ao lado dos Estados Unidos ou de Israel. Não. Eu quero que o governo brasileiro se posicione ao lado da população. Se a população brasileira decidir apoiar o Islã, nós vamos botar a burca e vamos pro pau. Mas, se a população ainda quiser viver como nós vivemos, respeitando as liberdades, respeitando... Então nós não podemos nos posicionar nem em cima do muro, nem ao outro lado. Porque ficar em cima do muro não vai ficar nessa aí. Sendo tratado como... Vira-lata. Vira-lata. Um dia nós estamos aqui, outro dia estamos lá. Eu acho que a gente tem que tomar uma posição, porque nós temos que... O Brasil... Como é que o Brasil quer se tornar um gigante que ele territorialmente falando, mas nós não somos um gigante diplomático, nem tecnológico. Como nação, né? Como nação, nem bélico. Como é que nós vamos nos defender se nós não temos arma? As Forças Armadas não têm arma, as polícias não têm arma. E a população não tem arma, nós vamos nos defender com o quê? A história fala, o Japão não partiu para invadir os Estados Unidos porque o povo americano é armado. A história, o general Yamamoto falou isso, não vai lá não, porque o povo lá sabe usar arma. Aí eles tiraram o pé. Agora nós, quem vai tirar o Brasil de cima do muro? Porque nós vamos ficar em cima do muro até quando? Dependendo de favores. Eu me lembro, o senhor trabalha com comunicação, eu me lembro que, se não me engano, 90 e pouco, eu morava em Belo Horizonte, quando chegou a TV a cabo aqui em Valadares, e eu vim aqui, e me falaram, TV a cabo, eu não fazia nem ideia do que era TV a cabo. Nós fomos pioneiros no Estado. E os Estados Unidos, isso aí já estava acabando. Né? Quer dizer, até quando vamos ficar vivendo de sobras dos outros? Quando acaba a tecnologia lá, a gente assume aqui. Por quê? Porque nós não temos uma postura de estadista. O nosso governo não é estadista, é governista. Está defendendo interesses próprios. Defendendo interesses de grupos que já eram, né? Estão divorciados da nossa realidade. E ficam querendo empurrar a goela abaixo uma doutrina que o brasileiro não vai aceitar. Pode até daqui a 100 anos, tudo bem. Mas de um dia para o outro não tem jeito. Como é que você... lá na Rússia, né, na União Soviética, proibiu o cara de ir na igreja católica. Pô, na igreja protestante, o cara vai na igreja, ele vê o padre, ele beija a mão do padre. Isso não tira de um dia para o outro, não. Né? De forma nenhuma. Não tira. Aí, como eu disse, o que é que o povo brasileiro deseja? O povo brasileiro quer viver do modo que nós vivemos hoje, carnaval, samba, futebol, andar sem camisa na rua, tomar cerveja sentado no bar, fazer farra, ou quer viver naquele regime lá no Islã, né? Dos ayatolás. Qual que será
Como é? Qual será? Ô, coronel, deixa eu perguntar. Eu estou vendo que o senhor conhece de história, né? Tento, eu estudo, sou bastante estudioso. E aqui no artigo que o senhor fala também, o senhor fala de 1964. Ah, eu tinha 1 ano de idade. Eu tinha 18 anos. Eu tinha 1 ano. E é diferente, entendeu? Porque eu vivi a história. Ninguém contou pro senhor, não. Ninguém o senhor contou, viveu. eu sou testemunha da história. Mas o senhor, no seu artigo, muito bem colocado, faz uma análise. Sim. O que o senhor fala de 64? Ó, o meu pai participou do contragolpe de 64. Contragolpe. Meu pai participou, ele foi mobilizado, ele já era PM, e ele me contou muito sobre isso. Ele tem um livro lá em casa, eu tenho esse livro, que ele escreveu na capa do livro, dia a dia do que aconteceu naquele período. Um dia tal, Brizola foge para o Uruguai. Meu pai escreveu. Então, é uma história, eu já estava aqui, mas eu tinha 1 ano de idade. Mas é uma história que está escrita ao vivo, mais ou menos igual o Evangelho de Tomé, né? Escreveu ali na hora. 64... E seu pai não ia mentir, não, né? Não ia distorcer. Não ia distorcer, não tinha motivo para isso. Não tinha motivo. 64, o que aconteceu em 64 foi uma contra-revolução, porque era um período complicado de Guerra Fria, né? O Brasil certamente ainda hoje é de grande importância para as grandes potências mundiais. O Brasil é um continente. O Brasil tem terras raras, tem minerais, tem tudo. E o Brasil alimenta 2/3 da população mundial. Qual potência que não quer esse país? Até o Hitler queria, como o canteiro do mundo, né? Em 64, se o contragolpe que ocorreu nos salvou de ser hoje o que foi a Polônia, a Hungria, durante quase 70 anos. A cortina de ferro. A Cuba até hoje. Tá acabando lá. Mas o exército cometeu o erro de deixar os derrotados contar a história. Quem contou história? Contou história foi o Chico Buarque de Holanda, foi Caetano Veloso, que se autoexilaram e viveram bem. E vivem bem até hoje. Nada contra eles, não. Eu não ouço nem... Mas tem gente que gosta. Aconteceu que a história foi contada pelos derrotados. Perseguição. Não estou dizendo que o regime militar foi perfeito, porque deixou falhas, claro. É claro. Deixou muitas mazelas, sequelas, mas nos alinhou com o mundo ocidental. E nós somos o que somos hoje pelas civilizações ocidentais. Nós somos a civilização ocidental, né? Nós somos colonizados pela Europa, pelos europeus, com influência ocidental, né? Eu até falei com meu filho um dia desse. Se os índios brasileiros tivessem arma de fogo, nós não teríamos sido colonizados por europeu, não. Ia ser mais difícil de se colonizar, né? Mas a nossa colonização, tanto aqui como na América, de forma geral, nós somos colonizados pela civilização ocidental. A nossa cultura é toda ocidental. Judaico-cristã. A igreja comete erro. Não estou falando que a igreja é perfeita, nada disso. Estou falando que são os nossos costumes. O Islã, por exemplo, eu faço essa comparação porque eu sempre penso nisso. O Islã manteve a Espanha e Portugal escravo por 700 anos. Os mouros lá, né? E eles pegavam os escravos homens e castravam para não gerar filhos novos, que não fossem do Islã. A escravidão no Brasil durou 300 anos.
E nós achamos um absurdo, né? E é realmente um absurdo. Mas lá durou 700. O povo de Israel viveu 4.000 anos escravo. Então, quando eu falo de 64, é porque a sensação que eu tenho é que eu vivi a minha infância e juventude, os anos dourados, como eu falo aí, os anos 70 foram maravilhosos para mim. Eu fiz 15 anos, primeira namoradinha, e eu jogava futebol. Era um período realmente de ouro, a gente sonhava. Eu tinha o sonho de ser médico. Como é que é? Brasil, ou ame ou deixe. Ame ou deixe. Meu sonho era ser médico. Mas eu sou de Valadares, aqui não tinha escola de medicina. Para eu ir para Belo Horizonte ou para Vitória, que eram as mais próximas, meu pai não ia aguentar me manter. Meu pai era sargento de polícia. E eu fiquei aqui, aí depois eu tive o sonho de ser oficial das Forças Armadas. Fiz prova, mas confesso que quando eu peguei a prova, que era a nível de Rio de Janeiro, São Paulo, nós no interior... Não tinha gabarito. Não tinha gabarito, não tinha. Essa é a verdade. Aí eu me apaixonei pela carreira militar e a PM abriu os braços para mim. Mas, hein, coronel, nós estamos falando aqui com o coronel Massos Túlio, que além de escritor, parece-me que é escritor também. Escritor não, historiador. Não. Eu sou um estudioso da história. Estudioso da história. Mas, hein, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Se eu for capaz de responder. Na sua perspectiva aí, histórica, né, que o senhor está enfatizando, 64 foi um golpe ou foi uma revolução? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Não existe golpe dado pelo povo. Não existe. O povo exigiu o contragolpe de 64. Igual agora no 8 de janeiro aí, de 2023. Onde já se viu falar que o povo dá golpe? O povo é o povo. Todo poder emana do povo. Agora, por que... Na minha época, né? Eu fui testemunha da 64. Sim. Eu tinha 18 anos, né? Quando eu entrei na universidade, na minha escola de ciências econômicas, tinha 10 partidos comunistas. Tinha Partido Comunista Brasileiro, Partido Comunista, tinha Partido Comunista Chinês, Partido Comunista Cubano, sim. Partido Comunista Italiano, tinha albanês. Pois é. Então é o seguinte... Tchecoslováquia, os agentes da Tchecoslováquia agiam no Brasil, da KGB. Então, que golpe? Os generais, o general Mourão, que foi o que liderou e tal, ele simplesmente não deixou que houvesse uma revolução. Que talvez não fosse ocorrer tão cedo, porque os guerrilheiros, os grupos armados, Bar Palmares, aquele povo lá, eles ainda não tinham condição de enfrentar o exército para promover uma revolução. Materialmente falando, eles não tinham. Então, eles podiam fazer uma bagunça, igual fizeram depois do AI-5, né? Começaram a fazer os atentados aí, sem pé, sem cabeça. Sequestrar o embaixador americano, para quê? O que eles ganharam com isso? Soltaram o Zé Disseu lá de Cuba. Será que... Mas a revolução deles ainda está em andamento. A revolução do Antônio Gramsci ainda está em andamento. Ou seja, aquela revolução, como eu falei aí, dentro das universidades. Da doutrinação, que infelizmente atingiu boa parte da igreja, boa parte das universidades, da imprensa, da imprensa, principalmente porque a imprensa acabou se tornando o quarto poder para eles. Eu fui assinante da Folha de São Paulo durante muitos anos. Até quando... E era um
E era um jornal que Delfim Neto escrevia. Até pouco tempo eu era Zé assinante. Disseu escrevia. Era diversificado. Até pouco tempo eu era assinante da Folha de São Paulo. Mas quando eu senti que só tinha uma linha ideológica, eu falei, não, quero. Então, porque... Então, 64, na minha opinião, repito, a minha opinião, ninguém é obrigado a seguir, né? Toda unanimidade é burra, segundo Nelson Rodrigues. A minha opinião, 64 foi um marco histórico do Brasil e que colocou, que nos fez começar a ter uma identidade política. Embora nós ainda sejamos bebê ainda, Bolsonaro deu uma injeção disso aqui no Brasil. Por pior que ele tenha sido como presidente. Mas pelo menos ele deixou um legado. Nós começamos a enxergar. Quem conhecia o Supremo Tribunal Federal antes do Bolsonaro? Nem ouvia falar. Quem conhecia, quem sabia que os três poderes têm que ser harmônicos, mas têm que ser independentes. Embora tem gente que ainda acredita que são. Mas a visão política que nós temos hoje, que lá em 64 começou. Aquelas presepadas lá do Jean Goulart, do Brizola, incitando as praças da Marinha contra os oficiais, aqueles sindicatos lá que de sindicato não tem nada, o cara entra pro sindicato para ficar rico. É o que a gente vê por isso aí. Eu tive a oportunidade de trabalhar já na PM, enfrentando grevista em Belo Horizonte. Na época daquelas greves loucas lá de 79, eu entrei em 80. Eu fui pra rua armado de fuzil com baioneta calada, com 17 anos. Depois eu enfrentei a greve da Vale do Rio Doce, que não tinha nada de direitos. Eu tô exigindo meus direitos, eu tô defendendo. Não, tudo ideológico. Nessa época nasceu Paulo Fernando, nosso prefeito. Foi mais ou menos nessa época aí. Então, olha bem. Então, quando eu falo de 64, porque eu acredito que em 64 houve um contragolpe. O golpe militar, tanto que ditadura, o conceito de ditadura que o Brasil adotou é diferente do resto do mundo. Nós tivemos um regime militar, onde o presidente era eleito pelo Congresso. Mas o Congresso era comprado, era ameaçado. Não interessa. Eu me lembro, teve uma eleição para presidente, foi o Figueiredo contra... O Andreasa e o Paulo Maluf. Paulo Maluf e o Figueiredo, Não, foi o Andreasa. Eu participei dessa eleição, entendeu? Era o Andreasa de um lado e o outro lado era o Paulo Maluf. E o Paulo Maluf, acho que foi isso mesmo. É que os generais cumpriram mandatos. Qual ditadura que tem mandato? Então o nosso conceito de ditadura... Começou e terminou, né? Nosso conceito de ditadura está defasado do restante do mundo, está diferente. Cometeram enganos? Sim. É claro. Muitos enganos. Mas fizeram muita coisa boa, né? Houve perseguição política? Provavelmente. Agora não está acontecendo, não? Exilados? Sim. Tem gente exilado aí, né? E nós temos exilados hoje aí. Com a tal democracia que eles tanto lutaram, o próprio... como é que chama? Um cara que era... Esqueci o nome dele agora. Ele mesmo falou, não, nós nunca queríamos... Foi até candidato pelo Partido Verde. Nós nunca lutamos pela democracia. Nós sempre lutamos para implantar no Brasil a ditadura do proletariado. A turma do Zé Disseu, eles sempre falaram isso. O Gabeira fala isso até hoje, a todo momento aí. Coronel, o Salmo, que é o nosso chefe aí da redação, vamos dizer, está anunciando que o tempo tem pouco tempo.
E eu gostaria de falar um pouco sobre a situação de segurança pública em Valadares. Bom, O senhor que foi comandante, e a gente percebe que Valadares é conhecido como uma cidade perigosa, tem uma taxa de criminalidade muito grande. verdade. Eu rodei, eu estive, durante meu tempo na polícia, eu estive em várias cidades, trabalhei em várias cidades. Eu tenho um conceito comigo, Valadares não é tão violenta assim. Porque homicídio, por exemplo, a gente não vê pessoas de bem serem assassinadas a toda hora em Valadares. Assaltos, infelizmente, um assalto já virou pro cara tomar uma cervejinha, né? Existem em Valadares, mas ainda dá para andar com uma certa tranquilidade em Valadares. Eu conheço cidades que já não dá para fazer isso mais, cidades menores do que Valadares. A segurança pública em Valadares, não só em Valadares, Minas Gerais virou um nicho, porque, que me perdoe o nosso governador aí, mas ele esqueceu um pouquinho das forças de segurança. Nós tivemos aí, nos últimos, vamos colocar aí 20 anos aí, 10, 15 anos, o problema da Samarco, o problema em que as forças de segurança atuaram bravamente, teve a pandemia, as forças de segurança atuaram bravamente, incansavelmente, e não está tendo a motivação necessária. A motivação não é só salário, não. Salário realmente é um dos principais. Mas estão rompendo direito, todo dia cai um direito. Como é que a gente vai trabalhar, o cara vai trabalhar na rua, no enfrentamento à marginalidade ou para manter uma ordem pública, ele vai para lá sem ter segurança jurídica. Isso é muito ruim, E uma segurança para ele e para a família dele. Eu até hoje, eu não gosto nas minhas redes sociais não tem foto da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. Não sou de colocar foto minha, não sou, porque eu temo pela segurança deles. A minha não, eu sei me virar. Mas e minha família? Isso é importante. E eu não sei, o inimigo, eu já estou aposentado, já tem 15 anos, mas tem gente que não esquece. Não esquece, não. Quem... Né? Eu nunca fiz covardia com ninguém, procurei ser justo, mas quando se atua na segurança pública, sempre tem um lado que ganha e um lado que perde. Ô, coronel, essa situação de Valadares não é mais uma fama? Sim. Porque Sim. Nós tivemos, assim, Sim. comandantes da polícia muito... O coronel Pedro, sim. O senhor falou aí nos Cabo Neném, Neném da Bomba, o grande amigo. O senhor, veja bem, a fama do 6º Batalhão de matar e tal coisa, por um lado ela é ruim, mas por um lado ela é boa. Porque a bota fama, medo, né? Até hoje a fama respeitada, né? Respeitada. E ainda tem um restinho aí da turma da reserva aí que não é fácil, não. Gente de bem, pessoas do bem, pessoas sérias, e que se tivesse na ativa hoje, eu também acho que estava nesse rolo deles aí. Nós não estava na polícia, não. Porque os tempos mudaram, a visão da sociedade é outra. O senhor viveu uma época que se o cara tocava o hino nacional, se o cara não ficasse em pé, ele tomava um tapa na orelha, não é verdade? Você lembra disso? Ele não podia sair com camisa, com bandeira do Brasil na rua. Coronel, o tempo infelizmente esgotou. Eu quero aproveitar para deixar, através do senhor, meu abraço ao coronel Hélio Lacerda, um grande quem amigo. Eu tenho o maior respeito. Grande amigo e ao coronel Leni Santana. Eu não tenho tanta amizade com ele, mas o Hélio Lacerda é um grande amigo e eu sou um grande admirador dele, do trabalho dele. Foi meu comandante, foi meu contemporâneo de academia.
é uma pessoa da minha autoestima e ainda vamos colher muitos frutos com ele na política. Se Deus quiser. Eu quero então agradecer ao senhor e parabenizar pelos artigos, né, que escreve. Eu que agradeço pela... O senhor é um homem, né, bastante preparado, né? Obrigado. Além de escritor, militar, historiador. Eu tento... Porque a história, é muito importante conhecer a história. Sim, também acho. É extremamente importante conhecer a história. E pelo que eu, né, percebi e vi aí, realmente o senhor conhece a história política do Brasil. Isso é muito... Eu agradeço a oportunidade e digo o seguinte, a história, nós chegamos aqui onde nós estamos por causa da história. Porque, já dizia Otto von Bismarck, né? Somente os tolos não se aproveitam da experiência alheia, né? É claro. E quem nos dá a experiência alheia é a história. Então é isso aí, coronel. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade. Saúde e que Deus acompanhe aí na sua trajetória. Deus quiser, muito obrigado, estamos juntos. E o Brasil acima de tudo. Quero agradecer também aos nossos assinantes pela atenção e até o próximo podcast. Muito obrigado.